Fala, alunos e alunas! Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Mais uma questão, mais uma análise estratégica, resolução estratégica de questões com o professor Alain Vinícius. Mais uma questão maravilhosa para você entender a metodologia, para você entender como chegar lá, para você entender que concurso público exige que você tenha performance, mas essa performance ela pode ser estruturada. Não dá para a gente pensar assim, ó, o destino escolheu que eu vou ser aprovado, ou o destino escolheu que eu não vou ser aprovado. Não, o sucesso é treinável. Bota isso na sua cabeça, escreve isso no espelho do seu banheiro, coloca no seu guarda-roupa. O sucesso é treinável. Olha isso todo santo dia, antes de dormir, quando acordar. Produtividade se adquire. Eu, como coach profissional de produtividade, eu posso lhe assegurar que no âmbito da neurociência, quanto mais você tem um hábito, maiores são as chances, ou maior é a probabilidade de você fazer aquela atividade cada vez melhor e de uma forma mais natural, porque se tornou um hábito. Então, isso gera ou faz com que você tenha mais agilidade com maior assertividade. Fechado? Vamos então seguir a nossa metodologia e enxergar como essa questão de número 52 ela se desdobra para a gente. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, questão de número 52. Então vamos, como de praxe, seguir a linha do método AV4.4 dentro do cenário do que eu chamo de resolução estratégica de questões. Então, quando a gente raciocina, quando a gente pensa na questão de número 52, olha o que se vislumbra. Olha para ela e identifica o que ela está abordando. Isso é importante, gente. Então, a desconcentração importante se constitui como um processo interno de repartição de atribuições, o que pressupõe a existência de apenas uma entidade. Muito legal essa questão. Mas para que ela se torne melhor ainda, você precisa identificar do que a gente está falando. Você identificar esse ponto significa assim, ó, caramba, estou evoluindo no meu processo estudantil, estou conseguindo identificar os assuntos que estão sendo abordados. Quando você passa a identificar os assuntos, a tendência de acertos é uma tendência muito maior. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o padrão de resolução. Então, quando eu falo do padrão de resolução e saber a disciplina, direito o quê? Direito o quê? Já vai escrevendo aí no seu caderno. Direito administrativo. Então, é identificar que é direito administrativo. Identificar que saber sobre entidade, saber sobre repartição de atribuições, eu estou falando de um macroassunto, que é a organização da administração pública, que é a organização da administração pública. E que dentro dessa organização da administração pública eu tenho um subtema, que é justamente a linha de desconcentração administrativa, que aparece na linha da relação com a descentralização administrativa. É muito comum que as bancas, elas observem se você sabe diferenciar as características de uma descentralização para as características de uma desconcentração. E aí vem a grande sacada. A grande sacada está nesse CO. Desconcentração administrativa. Quando eu falo dessa desconcentração administrativa e me refiro a características, o que é que precisa estar claro na sua cabeça? Que quando eu falo em o que é que isso significa? Falou desconcom, parece uma brincadeira, mas tecnicamente é isso que vai fazer você acertar a questão. Você vai lembrar na hora da prova do professor falando desconcom.
E quando eu falo o que isso significa? Gente, eu quero que você coloque aqui no comentário. Coloque aqui no comentário. Para dizer que você, ó, efetivamente esteve no processo estratégico de análise da questão. Então, CO, envolve, ó, criação, envolve a criação de, atenção, órgãos públicos. Criação de órgãos públicos. Isso é importante de você ver. E por que que eu botei justamente aí dessa forma? Para você visualizar, ó, que eu falei do C e eu falei do O. Criação de órgãos. Falei do C e falei do O. O C vai aparecer aqui na criação e o O vai aparecer aqui de órgãos. Então, quando eu falo que envolve CO, criação de órgãos, naturalmente eu estou criando para você uma estratégia de lembrete. Essa estratégia é justamente para gerar em você um gatilho de lembrança no momento que vem a questão. Então, quando eu falo que eu estou me referindo a órgãos públicos, você vai lembrar órgão. Eu conheço de órgão. Ah, eu conheço o meu fígado. Eu conheço os meus rins. Eu conheço os meus pulmões, o meu coração. Ah, então um órgão é a parte integrante de uma pessoa. É verdade ou não é? É. Bacana. E por ser a parte integrante de uma pessoa, só que aqui não é um ser humano. Aqui está falando de uma estrutura organizacional. Então, o que que eu sei sobre o órgão? Que o órgão, olha que bacana, é parte integrante de uma pessoa, só que não uma pessoa física, mas sim de uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, no âmbito do direito administrativo, é a mesma coisa que chamar de entidade. É igual, a palavra entidade quer dizer a mesma coisa que pessoa jurídica. Isso é importante de você guardar. Tá? Então, parte integrante de uma pessoa é a mesma coisa que dizer parte integrante de uma entidade. E vem cá, o órgão ele faz alguma coisa? É lógico que faz. O coração tem uma função, os pulmões já têm outras funções, os rins da mesma forma, o fígado também. Então, naturalmente, essas partes integrantes são unidades de atuação integrantes da estrutura de uma pessoa jurídica. Integrantes da estrutura de uma pessoa jurídica. Então, isso é importante. E quando você visualiza que são unidades de atuação integrantes da estrutura de uma pessoa jurídica, você vai raciocinar que não tem como ter uma pessoa dentro da outra. Então, essas unidades de atuação a gente também pode usar uma expressão. E a expressão envolve entes. Então, são entes despersonalizados. Ou seja, é igual a dizer unidades de atuação desprovidas de personalidade jurídica. Não é pessoa jurídica aqui, hein? Aqui é personalidade jurídica, ou seja, desprovidos da capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio na ordem jurídica. Então, é importantíssimo de você entender o seguinte: note que um conteúdo ele está puxando o outro. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente, quando cria esse padrão de resolução e identifica o que a questão está trazendo, a gente consegue criar uma forma, uma maneira, um passo a passo para resolver a questão. Então, a gente está falando aqui, naturalmente, de uma organização estratégica. Organização estratégica de estudos. Então, quando a gente faz essa organização estratégica de estudos,
não tenha dúvidas que esta organização estratégica permite que eu faça a identificação dos conteúdos. Gente, quanto mais você identifica os conteúdos, mais feliz você fica, porque você se vê evoluindo no processo estudantil. Então, se você se vê evoluindo, isso lhe deixa feliz, isso lhe dá automaticamente um ânimo maior. E isso naturalmente vai fazer você produzir mais. Então, é uma dos desdobramentos da organização estratégica, é você ser mais produtivo, você ser mais produtiva. Então, aqui você vai fazer uma identificação dos assuntos que estão sendo objeto de abordagem. E quando você identifica os assuntos, você fala, caramba, então isso que eu estou estudando, aí mesmo, isso que eu estou estudando gera a ideia cada vez maior em mim que eu estou no caminho certo. E qual é a forma de você traduzir ainda mais esse caminho certo? Que você efetivamente possa estruturar os seus estudos, note de forma estratégica. Esse é o primeiro passo. E talvez hoje você sente para estudar e fale, puxa, não consigo saber o que estudar. Eu começo a estudar uma matéria, daqui a pouco eu já estou em outra, daqui a pouco eu já estou fazendo exercícios de outra. É igual as pessoas que quando estão na Netflix vendo um filme, começa, vê o primeiro filme, 5 minutos, já não gostei, vou pro próximo. Daqui a pouco, 10 minutos, já estou em outro. Por quê? Porque não consegue ter um foco em uma atividade. Esse foco, para que ele exista de uma forma ainda mais acentuada, requer que você tenha um planejamento, requer que você tenha organização. É por isso que tem uma fase do processo estudantil que é estratégica. Para depois da fase de execução, quando você está estudando, você já está executando. Então, para você executar bem, você tem que ter efetivamente estratégia, saber onde é que você quer chegar. Ou seja, o que é que você está fazendo? Você quer chegar aonde? Então, é esse ponto que você tem que ter clareza da onde você quer chegar. E você só consegue fazer isso se você tiver um processo de planejamento e organização definido. Então, se você não tem e não sabe como fazer, qual é o passo fundamental que você peça ajuda? Então, eu vou proporcionar para aqueles estudantes que são mega comprometidos uma análise de perfil estudantil. Essa análise, ela será feita a partir de uma ação que parte de você. Tem pessoas que vão agir, tem pessoas que simplesmente não vão agir, vão continuar com as mesmas atitudes estudantis e vão continuar tendo os mesmos resultados que sempre tiveram, porque se não está mudando nada. Existe uma frase que é muito interessante, que é atribuída a Einstein, que é a seguinte: loucura é querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E olha quanto faz sentido esta frase. É verdade. Se você quer ter um resultado diferente, você precisa ter uma atuação diferente. Então, gente, é fundamental que você peça ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fracasso, muito pelo contrário. Pedir ajuda é uma virtude que poucos têm, mas é uma virtude maravilhosa porque permite que você avance, que você caminhe no processo estudantil. Então, quando você tem aqui uma desconcentração, isso pressupõe a existência de uma entidade. E nesta entidade, eu vou fazer uma subdivisão interna de tarefas. Nessa subdivisão interna de tarefas, ó, eu vou fazer com que surjam partes integrantes. Então, essas partes integrantes são os órgãos. Então, quando eu falo em desconcentração administrativa, eu estou falando automaticamente de uma divisão interna de tarefas. E se é a divisão interna de tarefas, é automático. Se é uma divisão interna de tarefas, é automático. Pressupõe a existência de uma entidade, de uma pessoa jurídica. Não tem para onde correr. É uma entidade, é uma pessoa jurídica. Perfeito? Então vamos ver a questão? A concentração se constitui como um processo interno
de repartição de atribuições, divisão de tarefas, o que pressupõe a existência de apenas uma entidade. Apenas uma, quando aparece isso, apenas, meu Deus, está errado. Não, apenas uma, gabarito certo. Não tem para onde correr, gabarito certíssimo. Não tem para onde correr. É essa forma que pressupõe que você diga: caramba, estou evoluindo, caramba, estou conseguindo identificar os pontos corretos. É isso que vai fazer com que você, alavanque o seu processo estudantil, alavanque o seu processo de aprendizagem. Só que para que isso se consolide na sua preparação, isso precisa ser feito todo santo dia. Por isso aqui estão as minhas redes sociais. E é importante que você siga essas redes todo santo dia. Como é que você faz isso? Sempre utilizando a tecnologia a seu favor. Então, o podcast do professor Alan no Spotify, assim como no YouTube, assim como as resoluções comentadas, elas têm dia e hora para ocorrer. Então você já sabe, vai lá e ativa as notificações. Então, por exemplo, no Spotify, todo dia às 6h06 da manhã, vai ter um podcast novo sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance, para que você aprenda, entenda como melhorar o seu processo estudantil. Ao meio-dia, a resolução estratégica de questões como essa aqui. Então, já se inscreve no podcast, né? Já segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Em relação ao YouTube, também todo santo dia o podcast, em regra 6h06 da manhã, mas pode ir ao ar ao longo do dia. E a resolução, sim, todo santo dia, meio-dia, tá? No caso, especificamente do cenário das aulas ao vivo, no momento em que eu estou fazendo essa questão, elas se realizam às quartas-feiras, 14h30, aos sábados, 9 da manhã. Ainda neste sentido, nós temos o cenário relativo ao WhatsApp. O WhatsApp é exatamente para você sair do momento em que você está agora. Como é que você faz isso nesse momento? Não deixe para fazer isso depois. Porque se você deixar para fazer depois, você está deixando a sua vida estudantil se tornar algo aleatório. Peça ajuda, peça uma análise individual de perfil. A depender do seu grau de comprometimento, você vai ter uma reunião individual comigo através da ferramenta Zoom. Fechado? Além disso, além deste ponto, é fundamental que você me acompanhe no Telegram. Todo santo dia, nestes horários que estão previstos, você vai ter acesso a questões 5, 9, 13 e 18, 7, 6, 12, 16 e 19, horário das resoluções comentadas. No tocante ainda ao Instagram, se liga, Instagram todo santo dia, no feed, nos stories, dicas sobre aumento de produtividade, sobre aumento de performance estudantil. E se você quer ter acesso a dicas de profissional, administrativo, ou seja, dicas de aulas, aí você vai estar com o perfil do Acerte Concursos, tá certo? Siga o Acerte, é um curso fundado por mim e que eu dirijo hoje pedagogicamente. Então, neste sentido, é fundamental, que você, de fato, possa ter acesso aos cursos do Acerte, presencial em Salvador, online ao vivo, ou seja, com aulas em tempo real pelo Zoom, online com aulas gravadas. E você, como minha aluna, como meu aluno nas redes sociais, tem acesso a um desconto especial. Para tanto, você vai indicar um cupom de desconto. Qual é esse cupom? É uma frase. Você vai dizer assim, sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius na rede social X, ou seja, no YouTube, no Spotify, no Telegram, tá certo? Você já vai pedir esse desconto, seja para um curso de teoria, seja para um curso de ou seja, teoria com questões, né? Porque é uma teoria com simulados, seja um curso apenas de resolução de questões. Fechado? Então, peça ajuda. Essa é uma forma fundamental de você avançar no seu processo estudantil. Lembre-se de solicitar o seu cupom de desconto. Amanhã, e preterivelmente ao meio-dia, nós teremos a questão de número 53, especificamente do nosso projeto de resolução estratégica de questões.
Grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu, grande abraço.